Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, tudo bem? Tudo bem, Tudo? Amilcar? Tá Tudo escutando a gente certo. bem? Tô ouvindo vocês bem, sim. Vou até baixar um pouco aqui. Ah, Vocês excelente. me ouvem? Sim, sim. Sim, sim, tranquilo. Show de bola. Boa. Amilcar, um prazer falar contigo, cara. Poxa, muito obrigado aí por ter aceito o convite, tá? Meu nome é Carlos e, assim, bem bacana a gente poder conversar um pouquinho sobre a Tortoise, sobre a sua história, sobre a trajetória aí de sucesso, sabe? Então a gente fica muito feliz, tá bom? Legal demais. Eu que fico feliz, cara. Vai ser um prazer trocar ideia aí do Torte. Estamos em 2026, 33 anos de Torte Squad. Assim, estamos indo pro 10º disco. É uma coisa que já tá além, sabe? É claro que a gente, moleque lá, apaixonado por metal, quando grava a primeira demo, você não tá nem aí, você vai, só vai. E aí, Perfeito. olhar para trás hoje e ver tudo que a gente construiu pela paixão pelo metal mesmo, assim, sabe? Com a nossa música, com tudo, pelo instrumento, com tudo, assim. É muito especial e eu fico muito feliz de poder contar um pouco da trajetória. Foi legal. Aí eu queria te falar que a nossa entrevista, assim, você fica super à vontade, tá? Para falar. Realmente sim. Entendi, entendi. Boa. Oi? Boa. Então vou começar Eu, aqui, tá, Pri? ah, Oi. só antes, só para deixar claro que eu não tenho assunto tabu, tá? Pode conversar do que quiser. Tá ótimo. Perfeito, perfeito. Bom, então, é, hoje a Cogumelo em Cena tem a honra de receber um dos nomes, assim, que são mais importantes da história do metal brasileiro. A gente hoje recebe uma banda que há mais de 3 décadas, né? É, tá aí tocando metal extremo para tudo e todos que quiserem afim, né? E há 3 décadas, né? À frente do Tortus Squad está aqui o Amilcar Cristofaro, né? Que ajudou a construir uma das carreiras mais sólidas no metal extremo, e tem levado o nome da banda do Brasil assim para o mundo, né? Os caras que já tocaram na Europa, já tocaram no Bangers, não vão tocar no Bangers, né? É, fizeram América Latina, né? Então assim, Amilcar, seja muito bem-vindo, é um prazer, né, estar com você. Meu nome é Carlos e a gente vai fazer uma entrevista bem legal, bem bacana contigo, tá bom? Pode Valeu, falar. Carlos, Priscila, obrigado pelo convite, meu. Prazer é meu aqui de trocar uma ideia com vocês. Com uma apresentação dessa, eu vou ter que fazer um pix para você, né, meu? Porra, Perfeito, obrigado. perfeito, Valeu, nada. vai ser um prazer aí trocar uma ideia com vocês. E aí eu queria iniciar a nossa entrevista, né, voltando um pouco no tempo, né, porque como eu falei, são 30 anos, né, e assim, 30 anos não é brincadeira, né, a banda tem, sei lá, praticamente a nossa idade, início dos anos 90, né, e você entra no Torture Squad em 1992, né, início dos anos 90, Exato. né, e aí, assim, quando você, Amilcar, olha para aquele jovem que começou essa jornada, né? Fala para mim, o que ainda existe do Amilcar daquela época no Amilcar de hoje, né? E o que você acha que mudou bastante assim ao longo desses 30 anos de carreira? Fala pra gente um pouquinho. Cara, linda pergunta, porque eu acho que eu, o meu ser todo é aquele Amilcar ainda, saca? Só que é aquele Amilcar com toda a experiência que eu tive até agora, com 49 anos de idade, 33 anos de banda, o que é muito legal. Então, quando eu falo que eu me sinto como antes, é porque aquela chama, aquela coisa de o amor pela música, o amor pela bateria, o amor por estar fazendo, ensaiando, fazendo show, tudo que envolve, sabe? Eu continuo com no mesmo feeling, assim, não há aditivos. O metal, a banda, tudo que envolve é o propulsor, né? O motor do negócio. E eu continuo sentindo isso, né? A gente tá gravando o 10º disco da carreira, eu tô, assim, apaixonado pelas músicas novas do disco novo. Então continua a mesma coisa, só que com a experiência, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que eu consigo ah, enxergar um pouco mais de longe, né? Assim, o fato de você tá com aquela vontade, continua com aquela vontade, não faz de você um cara que não enxerga as coisas, um cara cego, que pode ser ludibriado, nada disso.
Pelo contrário, quando você traz isso junto com a experiência, você tá com aquela, o embrião da paixão pelo metal, pela banda, pela música, por tudo que envolve, só que com a experiência que você adquiriu todos esses anos, né? Eu me sinto dessa forma, e trazendo a experiência para tentar trilhar o melhor caminho possível para a banda, né? Sim, perfeito, né? E E assim, quando a gente fala de, como você traz muito bem, né, essa carga, né, você fala que, poxa, eu trago essa experiência, né, a gente sabe que com essa experiência, você e a banda, logicamente, né, realizaram, assim, muitas conquistas, né, que, ao meu ver, né, sem querer ser pretencioso, né, parece muito distante para uma banda que começa nos anos 90 e consegue trazer toda essa carga emocional até hoje, né, 2026, né. Então, assim, depois de tantos anos de carreira, será que ainda existe, né, um, alguma espécie de nervosismo, frio na barriga antes de subir no palco? Ainda tem aquela sensação de estar chegando ali e encontrar um público novo? novos Sem convites. dúvida. Ainda? Existe sim, e de várias formas. Ele existe porque a gente quer dar o melhor, né? Eu sempre vou querer dar o meu melhor no palco, tocando a minha música para dar o meu melhor para as pessoas que estão vendo pela primeira vez ou não, é aquele impacto que ela vai ter. Então eu vou sempre querer dar o meu melhor. Então eu aqui dentro de mim eu vou estar não é uma briga, acho que é a briga interna, eu ia dizer, né? A busca daquele equilíbrio, como sempre, de você, hoje mais tranquilo essa busca, né? De você manter a adrenalina, manter o tesão, manter tudo ali, e isso não se desfocar, tocar a música, você tá no seu feeling, com o seu instrumento, e, né? Eu acho que a junção disso tudo faz você entrar assim com muito respeito no palco, com muito respeito a todos, né? A banda, quem está assistindo. Então, isso faz você a cada show ser único. Então, você não entra já, o jogo tá ganho, eu faço isso há não sei quantos anos, não. Tipo, o setlist, às vezes, mesmo se o setlist é o mesmo. E eu posso dar eu posso dar um exemplo do que aconteceu agora. A gente acabou de vir de uma turnê da Europa, ultra especial, e a gente tinha shows de 30 minutos, 35 minutos, 40 minutos e 50 minutos. Então, os shows com Sepultura era basicamente 35 minutos. Aí, os shows com Venom Inc. era 50 minutos. E aí, os shows com a Crypta, acho que foi 45. Então, a gente ou tirava uma música ou modificava uma música e aí trabalhava uma emenda de uma outra. Então, você sempre tem, por mais que você tocou a música, você tem que tirar aquele automático. Não pode ter o automático. Você tem que estar. A cada show é uma coisa. Então você está ali de corpo e alma, vivendo aquilo lá intensamente, entendeu? E você, para viver aquilo intensamente, você com você mesmo, você não tem essa de jogo ganho. Então é aí que faz. Cada show você tá, sabe, tipo, em cima, querendo dar o melhor na execução, no feeling com a banda. Então, é isso. Basicamente é isso. Maneiro. Legal. E, Vai, pode falar. desculpa, e assim, como você está dizendo, depois disso tudo, esses anos todos, já teve algum momento para você ou para a banda, vocês pensaram em dar um tempo dessa correria louca de caramba, a gente está viajando, a gente está fazendo turnê e a gente não está em casa? Vocês já passaram por isso? Você já teve esse momento de talvez esse estalo de pô, será que eu não tenho que diminuir esse ritmo? Meu, eu vou ser muito honesto para você. É o contrário. Eu penso, porque eu vejo a carreira da banda e eu vejo coisas a se fazer ainda. Então, eu vejo shows que a gente faz no Brasil, um show esporádico em algum país sul-americano, ou que nem 2025, que a gente foi para a Alemanha para fazer o Wacken, e aí a gente assinou com um booker alemão que ele arrumou mais 2 shows nesse meio tempo. Sim. Que foi um festival em Dortmund, Dortmund Death Fest,
E teve um outro que a gente tocou em Hamburgo, no Logo, que é o mesmo lugar que a gente tocou com a Cripta nessa turnê agora. Então, tinha o Wacken e tinha mais 2 shows. Então, eu vejo muitos caminhos para se melhorar, né? Então, a questão não é nem assim, a gente é uma banda de estrada, mas eu acho que ainda dá para achar um equilíbrio tem muitos lugares ainda para ir, sabe? Eu contabilizei quantos países que o Torture já foi, e nessa turnê foi a primeira vez que a gente foi para a Suécia, por exemplo. Então, a gente tinha ido a 35 países, então agora a 36 países. Foda. Então tem tanta coisa, tem tanto lugar, a gente nunca foi para os Estados Unidos, nunca foi para o Japão, então tem tanta. É o jogar o war, né? Você quer conquistar o planeta com a sua música, né? Sim. E você sabe que, assim, eu sei o potencial da banda, só que no meio da música, a gente sabe que não é só se a banda é boa, a coisa anda. Sim. Não é. Tem muitos planetas têm que se alinhar. Então, e eu vou atrás disso sempre. Então, por isso que eu falo que é o contrário. Ao invés de pisar no freio, eu sempre vejo oportunidades de que eu acho que dá para trabalhar mais aqui, dá para tentar achar uma gravadora, um booker aqui e tal. Eu acho que é o contrário mesmo. Cara, que frase incrível, né? Jogar o War com a sua própria música, né? Com a sua própria banda. Sensacional. E aí, meu querido, pensando que a gente está falando de uma banda, né, que está aí desde os anos 90, né? E como eu falei, a nossa geração, a geração dos anos 90, ela passa por muitas mudanças, transformações. A gente saiu meio que do analógico para o digital. A gente é uma geração que buscava, né, informações. Hoje tem muitas informações, uma acessibilidade muito mais rápido, né? Mais rápido, uma sociedade mais imediatista, né? E a banda, né, assim como você, acompanhou praticamente toda uma evolução da música, né? Até hoje, né? Exatamente. E aí, assim, pode ser uma pergunta meio ingrata, assim, mas assim, na sua opinião, tem alguma transformação assim que a cena viveu nesse período? Você acha que tem alguma característica daquela época, talvez, que você sinta falta nos dias de hoje? O que você pode falar sobre essa transformação, né, das músicas dos anos 90, da banda dos anos 90 e hoje 2026? Eu acho que naquela época, pela falta da internet, as pessoas queriam se encontrar e fazer acontecer mais pessoalmente, eu acho, né? Então, uma coisa que as bandas novas têm que saber é o seguinte, que a internet não entra no lugar de uma banda que quer ser uma banda. Então, você tocar o seu instrumento no seu quarto é uma coisa. Você só ter uma banda para soltar vídeos na internet é outra. Não importa se você tem 1 milhão de seguidores. Se você não sai para tocar, eu Não acho que mostra, a né? essência de ser uma banda, se você pegar a essência do Iron Maiden, do AC/DC, do Black Sabbath, do Deep Purple, do Led Zeppelin, do Slayer, do Metallica, do Sepultura, meu, todos os heróis, vai. Sim. São bandas que, meu, lá atrás pegaram seu instrumento e foram tocar, sabe? Porque é uma soma, né? Você ter uma banda é uma soma de você tá tocando uma música que você, com seus amigos ali, você começa a curtir demais, principalmente metal, né? Eu acho que eu vou falar como diz hoje, eu vou falar o que é o meu lugar de fala, né? Como diz hoje, que é o que é o metal. Então, é, você quando compõe uma música e você e seus camaradas que estão tocando ali, você puta, sente mó filho, tá todo mundo agitando, que nem uns loucos na sala de ensaio, e aí você transfere isso no show ao vivo e você vê os headbangers sentindo a mesma coisa que você, cara, isso é a maior droga do mundo. É a maior droga do mundo, porque aí você, sabe, você fala, caramba, cara, isso faz você acreditar tanto, construir uma confiança tão grande em você, na sua banda, na sua música, que você vai, né? E foi isso que aconteceu com a gente, né? E que acontece com milhares de bandas, com certeza. Só que para você sentir isso, você tem que ir. Então, na internet, não adianta você soltar um vídeo e as pessoas, nossa, animal, não sei o quê, mas cadê essa energia humana, né? De você sentir ali a pessoa ao vivo, a pessoa vem, você sai do palco completamente tomado de suor e a pessoa não quer nem saber, ela te abraça, fala, caralho, que show, não sei o quê, porque você sente essa sinergia humana, né? Então, eu acho que antes
a gente nem imaginava a internet, né, cara? Era muito Pois louco. é. E eu lembro quando veio o WhatsApp, por exemplo, que mandava flyer por WhatsApp, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, caramba, cara, que loucura, porque eu lembro da gente fazer cartaz e colocar nos postes e nas portas de escola, com cola de farinha feito no fogão ali, de flyer na galeria do rock para divulgar, não Isso. sei o quê, e em outros shows, na frente dos shows para divulgar os flyers, Panfletando, né? panfletando. E hoje você pode mandar um flyer pro cara na Polônia, ele recebe agora se você mandar. Cara, Limitado pois é. né, da modernidade e tudo. E eu acho que tem que ser aproveitado, com Sim. certeza. Porém, é juntar os mundos, né? É juntar os mundos. É a banda que está trabalhando ali, tocando, porque isso não. A banda transparece, né, meu? Se gosta do som, se tá ali pelo som, ou se tá por outra coisa. E as outras coisas, elas só acontecem porque é uma consequência do trabalho. Se a banda não pensa no trabalho, as outras coisas não acontecem, entendeu? Então, a internet, ela pode reverberar o trabalho e a Uhum. consequência. Sim. Mas ela vai reverberar também se o seu intuito é tipo, eu toco thrash metal para ficar milionário? Não, né? Eu não toco thrash death metal para ficar milionário. É porque eu amo, né? Então, e é isso que acontece com milhares de bandas de thrash metal, de heavy metal, enfim, metal em qualquer vertente, né, do metal. Então, eu acho que essa coisa de todo mundo junto, a gente sempre foi muito unido com outras bandas, assim. Hoje continua essa união, assim, é que Uhum. depende muito de banda para banda, né? Mas eu acho que uma coisa que não pode entrar no lugar é a internet entrar no lugar das pessoas estarem juntas, curtindo um som, escutando um disco. Eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas Sim, com certeza. Então, assim, aí voltando aqui no tema, então você falou assim, dessa relação, né, internet, relação afetiva, mas no show ali com as pessoas que a gente não pode perder, né? E isso só me faz crer, né, que hoje a Torture Squad ela vive um momento de muita maturidade, né? Pelo 10º álbum que vocês lançaram, pela trajetória, pela forma como você diz, né, que a relação entre banda e fã, né, é importante, né? Então eu percebo que, como ouvinte, como fã da banda, eu percebo que vocês estão num momento que demonstra, exala muita maturidade nesse sentido, né? A experiência ela fala por si só, né? Mas eu queria saber também de você, né? Como é que você enxerga a banda hoje, né? Uhum. Como eu falei, o próximo álbum, né, que você o álbum que a Você gente tá, citou, né? né, exatamente, é o 10º disco, né, de estúdio. Então, assim, são 10 narrativas, 10 histórias que trazem uma 10 bagagem. momentos diferentes de vocês, né? Isso aí. Então, assim, como é que você enxerga a banda hoje, né? E você acha que, assim, depois de tantos lançamentos, né, você acha que tem como a banda continuar evoluindo sem perder a identidade construída ao longo de tantos anos? sem dúvida, sem dúvida. E tanto artisticamente, musicalmente, né? Quanto quanto na parte fora música, e que é super importante também. Então, ah, musicalmente falando, artisticamente falando, com as ideias da música, eu acho que o Torture sempre trouxe isso, né? Sempre trouxe essa coisa de a gente ama o metal que a gente faz, é o nosso embrião, mas nesse caldeirão a gente é muito honesto com o que a gente sente para trazer coisas novas. E essas coisas novas que tá junto nesse nosso caldeirão, ele faz parte do que é a sonoridade da banda, de disco após disco e tal, né? E isso no disco novo, assim como o Devilish também, a gente trouxe uma música como a Find My Way, que eu nunca ia imaginar que eu ia compor uma música dessa com, por exemplo, se a gente tivesse com o Vitor na voz ou com o André na voz. Então, tendo uma cantora como a May, naturalmente, se eu tenho aquela coisa de buscar algo diferente para colocar nesse meu caldeirão Uhum. metal, isso me chama atenção. Tem uma cantora na banda, por que não? Né? Se eu estou fazendo de coração. A gente começa que a gente é headbanger porque a gente segue o nosso coração. E a gente não quer saber se a família vai gostar, se a sociedade vai gostar. Então, se eu estou na minha banda, compondo a minha música,
É óbvio que eu vou pensar assim, mano, eu tô compondo o que eu sinto, eu não tenho que pensar se vão gostar, se não vão gostar, uma banda de trash, death, compondo essa música e tal, meu, é, é isso aí, entendeu? Então, eu acho que o Torture, a gente, eu acho que essa maturidade, a banda sempre teve, aliás, uma maturidade de ser honesto com a banda mesmo, com o que a gente sente, e trazer isso na nossa música. E cada vez mais está assim. Tanto que quando a May e o René entraram, a gente, como sempre, com novos integrantes, a gente quer que eles tragam coisas, que é justamente são pessoas novas, com ideias novas, mesmo headbangers total, assim, que, né, que o René pode trazer riff de guitarra, a May pode trazer ideias de melodias, de voz, tudo, e que está dentro do metal tradicional, está dentro do metal tradicional, mas são outras pessoas, com outras vivências, então, Sim. outras influências também. Então, traz e vamos fazer vamos colocar no nosso caldeirão aqui, que é isso que a gente faz. E o disco novo tem muito disso, e assim como o Devilish teve. Então, acho que artisticamente, musicalmente falando, a gente vai sempre para um lugar onde a gente sente. Pode ser que o próximo disco, por exemplo, venha um arregaço trash death só. Pode ser. É o que a gente sente, entendeu? Então, assim como o Devilish veio uma música com a Find My Way, veio uma música heavy metal como a Warrior, que é uma música que eu tinha composto em 2012, que era para ter entrado no Esquadrão de Tortura, e não entrou, porque os caras achavam que era heavy metal demais. Então ele ficou na gaveta. E ficou na gaveta para. E perfeito, porque aí veio a May para cantar e depois a gente fez um single com a Leder Leone, né? Então, nada é por acaso nesse Exato. caso aí, né? Então, a gente não tem medo disso. E na parte musical e na parte estrutural, administrativa, a gente sempre também está tentando fazer o máximo para deixar tudo certinho, assim, sabe? Então, nome da banda registrado, CNPJ da banda para Sim, passar nota sim, com os shows que faz. Então, recolher imposto, pagar o que tem que ser pago, sim. pagar shows que dá para a gente fazer, que a grande maioria dá para a gente fazer com técnico de som, roads e tal, a gente faz, e tem as pagas para os profissionais, e aí, quando não dá, a gente vai lá e a gente vê qual que é a Uhum. proposta. Então, isso que faz a banda ir tocar no Rock in Rio, no Wacken, e tocar num pico para 150 pessoas, e no bar, onde que a gente vê que, meu, estamos ali, vamos vender o nosso merchan, vamos encontrar os headbangers da banda. Então, acho que, né, que dá para você estar nos mundos, assim. Isso depende muito da atitude da banda, né? A atitude do Sim. Torch, é essa, é uma banda que é fácil de se trabalhar nesse sentido. Então, acho que a banda tem uma maturidade em relação a isso. Eu acho que conforme for passando o tempo, a tendência é só seguir esse caminho, né? Seguir esse caminho. E assim, como você está dizendo, essa maturidade toda, essa união, como vocês transmitem isso na criação das músicas, né? Como é esse processo para vocês no estúdio? Vocês, como é que surgem essas ideias para vocês? Desse último álbum que vocês ainda estão gravando, como é que está sendo esse processo para vocês? Surge de várias formas, e isso é muito legal, porque a gente sempre foi uma banda tradicional, ou seja, vamos para o estúdio e vamos ensaiar. A gente nunca deixou de ensaiar. Assim. O Sim. ensaio, eu costumo falar que o ensaio deixa a banda numa eterna turnê, né? Mesmo se Uhum. você não tem show, e no nosso país que funciona mais de final de semana, se você não tem show, pô, você não vai tocar? Não, mano, eu tenho uma banda, eu tenho a carreira da minha banda, eu tenho ensaios. O que, que eu quero com os ensaios? Eu tenho que tocar as músicas que eu toco para quando tiver show eu estar em cima. Eu estar em cima com o setlist, eu estar em cima com o meu instrumento. E no caso do Torte, a gente já teve momentos da banda que a gente ensaiava todos os dias. Aí a gente fechou para 3 dias, e aí agora são 2 dias, quinta e sexta, no período da tarde, que também foi uma busca da gente, porque todo mundo tinha emprego, né, CLT e tal, e a gente foi para essa busca de viver da banda. Então, hoje eu sou professor de bateria, há mais de 20 anos sou professor de bateria, estou aqui no Bateras Beat da região de Pinheiros, aqui, aliás, que eu dou aula há mais de 22 anos, foi uma coisa que eu escolhi para viver da minha música. Então, e hoje eu tenho essa liberdade para fazer um mês para a Europa, para fazer a turnê, porque eu consigo conciliar
o que eu escolhi, né? Então, o Castor é a mesma coisa, a Maera é a mesma coisa, o Relê é a mesma coisa, e todo mundo que sempre entrou no Torture sabe que para estar na banda tem que ter o mínimo, né? De estar ali para respirar a banda, sabendo que você pode viver a sua vida, mas que a banda está ali, né? Pro que ela precisa. Então, eu perdi o fio da meada. A gente, Não, no processo de Processo vocês, criativo. do de criação, criativo de do criação. estúdio. E aí, a gente, assim, a música, ela vem... Então, aí a gente sempre era uma banda tradicional, de chegar e os quatro no... um faz um riff, aí segue... Porra, faz um riff trash aí, não sei o que... pô, tô com uma ideia, puta, aí tem o trash aqui, aí você vai compor uma música, beleza. Aí começava... Aí começa... Eu tô falando por mim, tá? Mas, com certeza, quem tem banda vai se associar bastante. Puta, você tá na estrada, principalmente as turnês brasileiras que a gente começou a fazer no começo dos anos 2000, e a gente na estrada, puta, meu, e vinha a ideia de riff, vinha a ideia de composição, e aí eu ia compondo também, assim como Sim. todo mundo da banda. E aí quando chegava da turnê, entrava para ensaiar e, meu, já compunha pro próximo disco. Sim, sim. E quando a gente... E também tem, assim, tem um outro modo que a gente compôs também, que eu compus uma música, que é a do Doutrinador, que é a do personagem, que a gente soltou um single em 2020, que é a primeira música cantada em português, aliás. Eu conheci o... Aliás, é carioca, né? O idealizador. E ele, o Luciano Cunha. Eu conheci ele na CCXP com o HQ, e eu achei a história fenomenal, assim, um cara que se transforma num justiceiro e começa a fazer justiça com as próprias mãos, porque ele fica indignado com tudo que acontece no Brasil, um herói brasileiro, né, um anti-herói brasileiro. E aí depois saiu o filme, e aí eu me senti tão inspirado que eu falei, puta, eu quero compor uma música para esse personagem. E aí eu pensei, eu nunca, assim, cientemente mesmo, eu nunca acho que eu fiz algo assim. Eu sempre me senti inspirado por alguma coisa, mas pensei assim, não, eu quero compor algo para esse personagem e a música tem que ser densa, porque o personagem é denso. Então eu fui me colocando nesse lugar e eu consegui compor algo nesse sentido. Então tem essa forma também de compor. Então há várias formas de se compor. E as intenções, né? Eu acho que a intenção do que você quer numa música é muito importante. Então, eu vou dar um exemplo. Na época do Hellbound, o Hellbound tem uma música chamada Twilight for All Mankind. Essa música, ela começa com um tema de violão e ela vai pro thrash death, ela tem uma construção, ela vai pro thrash death e no meio volta essa mesma melodia do violão. E isso nasceu porque eu pensei assim, como que eu consigo colocar uma melodia de violão que está começando a música no meio de um thrash death bagaceira? Como que eu consigo? É um desafio que você se coloca também para compor, porque eu queria achar, eu queria ter esse desafio, né? E aí a banda toda, quando você tá ali todo mundo junto, tal, e aí traz esse meu, puta, não, eu imaginei isso, e você vai compondo. Então acho que isso não muda, assim, sabe? E esse disco novo, eu lembro o Devilish também. O Devilish a gente ficou um bom tempo compondo, mas a gente parou porque começou a fazer show. Aí entrou o Rock in Rio 2019, a gente ficou muito focado no Rock in Rio, era o objetivo. Mas ensaiando as músicas novas. E quando a gente fez o Rock in Rio e depois foi para uma turnê pela primeira vez na América Central, quando a gente voltou em janeiro, a gente, meu, compôs muita coisa, assim, para acabar. E aí você entra num estado de inspiração, e todo mundo entra num estado de inspiração que as coisas começam a brotar. É uma coisa que você se coloca nesse lugar sem perceber, talvez. E sem pressão, sem nada, assim, sabe? E isso aconteceu com o Devilish, aconteceu com o disco novo também. Quando a gente pegou e falou assim, pô, vamos compor aí, falta tantas músicas aí, coloca aquela. É muito legal, parece besteira, mas não é. Você está começando a compor, você mete um sulfite na parede e coloca essa primeira, nova música. E aí você vem, aí tem um que vem com riff e tal, aí você já tem um embrião de você, você coloca outro pedacinho, uma segunda música. Você vai vendo de ensaio para ensaio aquela folha, ela crescendo. Você tem um objetivo de 8 músicas no disco, meu, você vai indo, quando você vai ver, você até passou. E aí você vai enxergando o disco. Eu acho que essa confecção do disco ela é muito legal.
e até você e você está antecipando. Eu acho que isso é muito legal. Isso que as bandas faziam com o vinil e que agora voltou, né? O vinil Sim, voltou a toda, que é você pensar no quem está escutando o seu disco. Tipo, como que você quer o impacto, a primeira impressão da primeira música. Depois você vai levar o ouvinte para onde? Depois vai para onde? E aí acaba, no caso do vinil, acabou. Aí a primeira do lado B Ira. é um novo recomeço. É como se essa música fatalmente poderia ter sido o começo do lado A também. Então, pois é. esse trabalho é muito legal, né? Então, ele continua da mesma forma, assim, ele continua da mesma forma com as ideias. A gente bate muito com as ideias da banda. Eu sempre bateu, né? Todo mundo que sempre teve no Torture sempre entendeu essa loucura, eu acho, né? Essa loucura de ter o metal, ter o thrash, ter o death e tudo, mas daqui a pouco vai para uma melodia e assim, eu também costumo dizer assim, eu sou apaixonado por rock progressivo, sabe? E aí o progressivo ele é uma assinatura embaixo do que você pode fazer o que você quiser na sua música. É a música que vai para qualquer lugar. E se você pegar as bandas, por exemplo, o thrash metal dos anos 80, principalmente de 86 a 92, assim, se pegar os discos lançados nesse período, é uma coisa maravilhosa, assim. E é um thrash metal progressivo. Se você pegar o Sim, Beneath the Remains do Sepultura, você pega Death? o sim, Season do Slayer, cara, a gente pode falar vários aqui, o Come of Souls do Creator, você pega Sim. qualquer um. Tem o progressivo lá, e o progressivo é o que? A música, ela não é uma música pequena, não é só verso, refrão, solo, refrão, acabou. Não, a música vai para tantos lugares e todo mundo tá sim. tão, sabe, o batera com a guitarra, o baixo, tá todo mundo tão em cima, tá tão junto, Sincronizado, então, tão né, unido, né? exatamente, acho que a palavra é essa, entrosamento, porque tá todo mundo muito junto. O Sepultura, assim, esquizofrenia, Beneath the Remains e Alright, A é um Santíssima porquê de eu Trindade. estar aqui, entendeu? É um porquê de eu estar aqui. Então, tem muito progressivo ali. E esse progressivo a gente traz para nós também, sem dúvida. E se você pegar Morbid Angel, indo pro Death Metal agora, Morbid Uhum. Angel, Waters of Madness, Dayside, Legion, então, Dayside, pelo amor de Deus, Olha como aí. se for The Cross, próprio Crisium, Nossa. desde o Curse of the Evil One até hoje, Até sabe? hoje, até hoje. Então, assim, o progressivo tá lá. O progressivo é o que faz a gente, meu, não faz uma música só. Se a música tiver que nascer simples, ela vai nascer simples e Sim. pronto, tá no coração, tá tudo certo. Não é porque é simples que é ruim, pelo contrário. Não, eu acho que o que é ruim é quando não vem do coração. Eu acho que é isso. Então, quando tem que ser simples, é simples, beleza. Quando é com um complexo que às vezes não parece complexo, é simples, ou seja, né? Essa é a beleza, né, das composições. Eu acho que a gente continua com essa química, talvez, essa Uhum. vontade, essa leitura, né, de compor as coisas dessa forma. É interessante essa forma que vocês têm, né? Como você disse, vocês tiram 2, né, 2, 3 dias na semana para ensaiarem. E vocês vieram dessa turnê, vocês viram muita coisa lá fora, vocês passaram que um mês lá fora, não foi isso? Foi um mês, certinho. Vocês pegaram a Copa do Mundo, né? Vocês... Sim, Então, assim, eu foi. acho que algumas coisas eu acompanhei das redes sociais de vocês. Antes do jogo, vocês estavam passando som e paravam para assistir, e deu alguma inspiração ali na hora. Eu fiquei pensando nisso, falei, cara, será que na hora ali, pô, estão passando por vários lugares, vendo várias paisagens. Então, vocês trouxeram isso já para dentro do estúdio? Sem dúvida, sem dúvida. Na época do Equilibrium, por exemplo, a gente tinha um manager alemão e ele morava numa cidade do sul da Alemanha chamada Aschaffenburg. Nossa. Desculpa os alemães se eu não estou falando Aschaffenburg. E a cidade era muito bonita, era um paraíso, assim, sabe? Ó, vou tirar o. Pronto. Ainda bem que não desligou. A cidade, um paraíso, assim. A gente ficou lá, morando praticamente 2008 e 2009. A gente ficou, nos 2 anos, a gente ficou 9 meses lá, morando praticamente, porque a gente tinha assinado com a Bakken Records, então a gente queria começar Uhum. um trabalho, tudo. E a gente compondo, não parou de compor, a gente ensaiava na cidade. Então a gente se sentia muito inspirado também pela cidade para compor. Então
parte do equilíbrio, por exemplo, foi foi composto lá, nessa cidade da Alemanha. Que incrível. Assim como teve, assim, há vários momentos de inspiração, né? Tudo pode inspirar, cara. Ó, voltando pro The Unholy Spell, que é o nosso terceiro disco, eu lembro, voltando do centro, no metrô, junto com o Vitor, nosso ex-vocal, eu lembro de pegar uma revista Veja e ver na capa da Veja, era uma águia com a bandeira dos Estados Unidos e escrito assim, sob as asas do Império. Sim. E aí eu li esse nome nesse texto, eu falei, caramba, que nome legal, né? Lógico que a notícia é a notícia que a gente sempre, que a gente já está cansado de saber, né? Que os Estados Unidos querendo dominar o mundo financeiramente, economicamente, e o caralho. Mas o nome me chamou atenção, Sob as Asas do Império. E aí eu olhei pro Vitinho e falei assim, meu, como que fica isso em inglês? Aí a gente pensou, e sem internet, sem celular, sem nada, Sim. só, né, os moleque maloqueiros tentando aprender inglês. E aí ele, Under the Wings of Empire. Eu falei, caralho, que nome legal, mano. Puta, dá pra compor uma letra com isso? E aí surgiu a letra da Under the Wings of Empire, que é a última música do Unholy Spell. Então, às vezes o nome vem com uma ideia de de ritmo, de riff, né? Então, muitas coisas podem influenciar, né? Podem influenciar. Só uma história engraçada. Nessa última turnê, eu lembro muito quando o melhor jogo da seleção, que é aí que ele enganou, a seleção enganou a gente, foi Brasil e Japão. É verdade. Verdade. A gente estava tocando com o Venom Inc., era o último show com o Venom Inc., numa cidade da Alemanha. E o nosso show começava aqui, o jogo, se não me engano, era às 14 horas. E lá, como são 4 ou 5 horas mais tarde, lá às 19. E às 19 começava o nosso show. Então, antes, quando a gente montou as coisas e tal, a gente foi vendo os preparatórios do jogo e tal. Aí eu fui pro palco com um Google no meu celular, só para ver o placar. Só para ver o 0x0, 1x0, para ver se muda. E aí começou o show, beleza. E aí deu umas. Eu não lembro em que minuto que o Japão fez o gol, deve ter sido no minuto 20, 25, enfim. E aí tava 20, 25 minutos do show. E a gente no show, geralmente a gente se conversa, depois de uma música ou outra, eles olham pra bateria, eu falei, tá se ouvindo, tá legal, tal, não sei o quê, a gente, né, ou zoa, ou fala alguma coisa do show, tal. E aí, quando acabou uma música, eu fui lá mexer na tela do celular, aí eu vi a bolinha do gol do Japão, mano. Falei, puta que pariu. Aí eu na batera. E aí o Renê, ele olhou pra mim. E o Renê olhou pra mim e ele veio me perguntar alguma coisa do show. Só que eu não me liguei, eu achei que ele tava perguntando do jogo. Aí ele me perguntou, e aí eu falei assim, eu olhei para ele perguntou alguma coisa que eu não entendi, só que eu achei que era do jogo. Aí eu pensei para ele assim, puta, mano, tá 1x0. Aí ele olhou para mim e falou assim, puta, é mesmo. Aí eu falei, caramba, estraguei o show do cara, galera. Na hora, ele ia me perguntar, depois que eu me liguei, que ele ia me perguntar alguma coisa do show, e aí eu falei, puta, eu dou uma notícia que o Brasil tá perdendo, né? O cara deve... Ainda bem que não perdeu vibe nenhuma, a gente tá no modo, não perderia, assim. Nem se fosse o Corinthians, ó, não sei também, né? Aí a gente acabou o show e acabou o primeiro tempo. E a gente tirou todo o equipamento e a gente começou a assistir Final. o segundo tempo, né? do backstage, desmontando as coisas e tal. E aí a May tava vendendo mesh, que a gente fica sempre vendendo mesh também, né? Depois do show, fica no mesh e tal. E aí a May veio uma hora, ela falou assim, você acredita que um alemão veio querer me zoar? Eu falei assim, olha, aí eu falei, que cara? Falou, Aí o cara perguntou sobre a banda, e ela falou assim, a banda tá assistindo o jogo lá. Jogo da Copa do Mundo, né? 7x1, né? Não sei o que. Ela ficou na dela, e aí ela veio falar com a gente. Ela falou assim, você acredita que um alemão veio me zoar? Eu falei assim, o que ele falou? Veio falar de 7x1, não sei o que. Eu falei assim, fala pra ele que isso aí só acontece com quem é 5 vezes campeão mundial. Isso aí, pô. Tá tudo certo.
Então é esse tipo de coisa que acontece na estrada, né? Cara, Melhor coisa, né? isso aí. E assim, você falou de tantos álbuns, cara. Eu confesso que a Hellbound foi o primeiro álbum, 2007, se não me engano, né? 2008. 2008. Isso. A gente tem uma historinha, se quiser eu posso contar. O Claro. Hellbound, Não, claro, por favor. a gente, em 2005, em 2003 a gente lançou o Pandemônio, em 2004 a gente gravou o Death, Chaos and Torture Alive, que é um disco ao vivo da turnê Ao do vivo, isso Pandemônio, aí. que a gente gravou em São Paulo com o Disaster. Isso aí. E aí, em 2004, a gente gravou o disco, o CD ao vivo, que saiu, e a gente saiu em turnê desse disco, do ao vivo. Em 2005 saiu o DVD ao vivo, e a gente também saiu. Tudo é motivo para cair na estrada, né? Então, mesmo sendo do mesmo show. E aí, em 2006, a gente foi fazer uma turnê na Europa, só Alemanha e Áustria. E uma querida amiga, que é fã do Torture, que é a Grace, que hoje é esposa do André, do Funeratos, ela era casada com um alemão. E ela sabia que o Torture ia tocar, e ela levou o alemão para ver o nosso show. E o alemão pirou na gente. E ele veio fazer uma proposta de ser manager da gente. E a gente aceitou. Isso aí. E aí começamos um trabalho. E ele pegou, antes de Wacken Records, tudo. E aí ele bancou a nossa gravação do Hellbound, de 2006 para 2007. Sim. E então, 2007, o Hellbound já estava gravado. Só que a gente optou, como a gente não tinha gravadora, nada, a gente optou por, ao invés de lançar o disco independente, falou, mano, puta, a gente tem que escolar uma gravadora. Então, mas a gente tem que lançar alguma coisa. Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar um single. Aí a gente lançou o Chaos Corporation. Chaos Corporation, né? Que tem músicas da primeira demo também. E aí, com esse Chaos Corporation single, a gente também saiu em turnê. E também, aí que a gente tocou no Metal Battle em São Paulo, aqui, aí ganhamos, fomos pra lá, ganhamos na Alemanha, aí assinamos com a Wacken Records. Aí que a gente assinou com a Wacken, aí saiu o Hellbound em 2008. Caramba. Foda, maneiro. Porque o que eu ia dizer é que o Hellbound foi o primeiro que eu conheci a banda em 2008 pelo Hellbound, né? Aí o meu preferido, inclusive, é o Esquadrão de Tortura, que pra mim, assim, é um marco, assim, absurdo. Legal, isso é muito importante. Entre esse, né, tem o Equilibrium que você acabou de falar pra gente que foi gravado na Alemanha, né, cara? E, assim, não foi gravado, foi composto. Composto, sim. Aliás, ele era para ter sido gravado lá e ter sido produzido pelo Valdemar Sorita, que é o guitarrista do Grip Inc., a banda que o Dave Lombardo... quando o Dave Lombardo saiu do Slayer, ele montou o Grip Inc., que, aliás, eu já deixo aqui o primeiro disco do Grip Inc., os bateria de metal que não tem esse disco na prateleira, tem que ir atrás. Chama Power of Inner Strength. E o Valdemar Sorita, ele é produtor e guitarrista do Grip Inc. E a gente estava num show em Dortmund, e ele foi para ver. E a gente tinha conversado com ele para fazer uma reunião para ver de gravar o próximo disco, que era o Equilíbrio. E aí, só que acabou não dando certo. A gente não tinha um budget para fazer, e aí ficava muito caro gravar na Alemanha com a produção dele. E a gente acabou vindo para São Paulo e a gente gravou no Norcal Studios com a produção do Brendan Dufay, que, aliás, o Brendan Dufay, um grande produtor que hoje está produzindo Bruce Dickinson, ganhou o Grammy, né, tá nos Estados Unidos, tudo. Caramba, muito foda. E aí, assim, então, esses álbuns marcaram, assim, pelo menos na minha vida, enquanto ouvinte de música extrema, eles sempre ficam ali na minha... Eu tenho até uma camisa, inclusive, do álbum. Mas eu queria também trazer um pouquinho falando sobre o presente agora, né? A gente pensar que vocês vão participar do Aliança Negra, né? Que é o festival que chega aí, okay, tem quase 2 décadas, né, de história. Sim. Ele se consolida como um dos principais símbolos, né, da resistência aqui do Rio, né? Aqui no Rio de Janeiro, né? E aí, pro Torture Squad, né, essa edição também representa um encontro com o público carioca também, né? Que eu sei que a banda é de São Paulo, né? Mas vocês também aqui do Rio de Janeiro, né? E aí eu queria saber de você o que significa, né, participar de um festival que cresceu assim lado a lado com a cena independente, né, e voltar ao Rio de Janeiro também. Como é que é tocar aqui no Rio de Janeiro para vocês, né? Fala um pouquinho sobre isso. Um prazeraço voltar para o Rio. Só lembranças boas, meu, de tocar no Rio, de todos os shows, assim. Eu lembro muito do primeiro show que a gente fez em 95,
no Garage. Garage, é. É isso, né? E aí Exatamente. eu lembro que a gente foi, a gente foi assim, Eu pintou tenho esse oportunidade, banner, só para deixar uma curiosidade, eu tenho esse banner. que legal. Tocou o Antológico. Ixos, né, do Marcelo, que o Ixos tocou, o Low Cypher, se não me engano, tocou também. E, puta, tenho essa lembrança. Tenho a lembrança de que a gente tocou como é que é o nome? Que foi muito legal o show. Na área ali do Circo Voador, tem um. Na fundição? Não é uma casa grande, é uma casa menor, que é um bar, sobe uma escada. Ah, sim, ali atrás ali atrás da fundição, da escadaria. É uma rua muito agitada ali, né? Lapa ali, né? Isso. Aí tem um lugar ali que eu esqueci o nome, Ali é mas um pô, pub hoje. então, muito legal. Fizemos ali também. Então, as lembranças que eu tenho dos shows do Rio, assim, é muito legal. E a gente sempre quer passar no Rio, né, cara? Com certeza. E, assim, tocar no Aliança, pô, é um prazer, porque a gente se associa, né, cara? É todo mundo guerreiro, apaixonado por metal, tá ali fazendo a coisa acontecer, né, cara? Então, a gente fica muito feliz de ter a oportunidade de tocar no festival assim, e de pessoas que, é o mesmo sentimento, né, com o metal, com a cena brasileira, tudo. E, pô, vamos tocar com os queridos amigos do Hateful Murder, né? Isso aí, isso Cara, aí. e assim, vocês Perfeito. estão vindo, assim, tem muitas bandas novas, né? Tão pouco tempo na estrada, assim, a expectativa, já tivemos a oportunidade de entrevistar alguns, e a expectativa deles é alta de encontrar com vocês. Eu confesso que eu já assisti 2 shows, que eu trabalhei com Torture há pouco tempo, eu acho que só você não estava, né? Foi o show de Brasília e Goiânia, que eu trabalhei com eles, e Foi. assim, para mim foi incrível assistir. Então, eu tô nessa expectativa de estar agora no Rio, Com certeza. e a gente escuta muito isso das bandas, de caramba, eles vão estar aqui no Rio, Que todos. legal. Fico muito feliz, mano. A gente tá junto, né? Com certeza absoluta. A gente vive a mesma cena, trabalha pela mesma cena. Todo mundo, cada banda, assim, trabalhando na sua carreira, tudo. Mas indiretamente a gente tá trabalhando a nossa cena, né, cara? Então, estamos juntos, né? Perfeito. E aí você falando assim de cena, né? A gente já se encaminhando para o final. Pô, você falou aqui pra gente informações de tipo, você tocou no Wacken, você tocou na Europa, né? E mas assim, os festivais independentes, né, como a Aliança Negra também, né, tem a sua importância, né? E é muito incrível assim, né, o quanto bandas que fazem turnês assim monumentais como a Torture Squad também fazem shows, né, em festivais independentes. Né? Como é que é a relação, né, da Torture Squad com festivais independentes, como a Aliança Negra, né? Como é que o que você pode falar um pouquinho sobre isso? Não, o carinho é o mesmo, mano. O carinho é o mesmo. A vontade de estar ali, fazer um puta show é o mesmo, sem dúvida. Ou até mais, né, cara? Porque às vezes a gente sabe o quanto todo mundo trabalha para fazer a coisa acontecer, né? É Perfeito. difícil a pessoa estar no metal é, sabendo que tem que ter uma, você tem que ter um respaldo financeiro, você tem que ter um feedback financeiro para você continuar, porque afinal de contas acaba sendo um business, né, meu? Você tá ali, as bandas têm um custo para ir, o promotor ele tá vendendo os ingressos dele, tem que pagar as coisas dele, tudo para construir um evento onde ele quer dar o máximo de conforto em todos os sentidos para quem está indo, né? Em termos de consumação, em termos de som das bandas, dar o conforto para as bandas, então tudo isso gera um custo e por isso que é importante, a gente sente o mesmo carinho, cara. A gente quer estar junto, como sempre. Foi uma cena assim que fez o Torture, junto com a nossa vontade de ser uma banda, obviamente, Com mas certeza. foi uh, os promotores que fazem esses shows ajudou a gente construir o nosso caminho, entendeu? Eu lembro de shows, cara, de festivais assim, tocando aqui em São Paulo, interior de São Paulo, outros estados, assim, de show de promotor underground, que tá fazendo a coisa, e honesto, sabe? De fazer a coisa acontecer. Pode, meu, tá
não consegui fazer tal coisa aqui ou ali, até por uma falta de experiência, mas tá aprendendo, quer fazer, mas tá ali, tá querendo fazer com o coração, e aí vai pegando experiência conforme vai passando o tempo, vai, né, vai tendo essa maturidade, né, com a estrada, com o tempo de como fazer tudo. Então a gente sempre vai ter um maior carinho, cara, para tocar. E a gente não vê a hora de chegar aí para fazer. Faz um tempo, eu acho, que a gente não toca no Rio de Janeiro. Sim, verdade. Você veio no Aliança, a seletiva do Porão do Rock com a Matanza. Você tocou. Sim. Então. Não, não vale que é a banda daí, né? O Jimmy é carioca, né? Então ele é daí, da área, né? Perfeito. Amilcar, assim, mais uma vez, muito obrigado, né, pela disponibilidade de tempo, pela sua entrevista, né? E aí, como já é de praxe aqui pela Cogumelo, né, eu queria, para finalizar, né, que você deixasse um convite, né, para o público que vai estar no Festival do Aliança Negra, né, e logicamente, né, uma mensagem para todo mundo que te segue, para os fãs da banda, né, para a galera que segue fortalecendo o metal underground brasileiro, né. Então, deixa esse convite, essa mensagem para essa galera aí, por favor. Os headbangers do Rio aí, meu, grandes cariocas, metalers. Aqui vai um convite, como é que fala? É tipo um chamado, né? Vão no Aliança Negra, cara, assistir o Torture, o Hateful Murder e todas as bandas que vão tocar lá. É muito importante criar esse vínculo, cara. Assim como está se criando, por exemplo, com o Bangers aqui. Os primeiros festivais de metal que a gente pode chamar de nosso. Então é muito importante os Bangers saberem a importância que eles têm de comprar o ingresso e ir. Independente de quem vai ser headliner, independente de que banda que vai tocar. É o momento metal da gente, nosso, entendeu? Então, para se manter isso, o promotor precisa da ajuda dos headbangers de ir lá, comprar seu ingresso e viver. Os headbangers têm que sacar que eles são a peça fundamental. As bandas estão lá porque rola a sinergia do metal entre bandas e headbangers, e o metal é o pai disso tudo. Sim. E os promotores que fazem os shows, eles precisam desse para manter as bandas vindo, para manter a cena acontecendo. Os headbangers é uma peça fundamental de ter o seu ingresso, adquirir o seu ingresso e ir lá. Eu não estou dizendo assim, goste de todas as bandas. Não, você vai gostar de quem você quer. Ninguém está obrigando ninguém a nada. Eu só estou dizendo da importância que é a gente criar a nossa cena. Porque, assim, a gente conhece outras cenas, sabe? E principalmente falando ainda de novo da Europa, né? Sim. A Europa, a Alemanha principalmente, é isso. Os caras têm os festivais e são tantas vezes fazendo que os bangers ficam tão felizes com os festivais acontecendo e de ver as bandas que eles sempre quiseram ver ali, que eles falam assim, mano, eu quero ter esse festival eternamente, então eu vou estar lá ajudando para que isso aconteça, entendeu? E os bangers daqui, eles têm que ter essa noção, essa consciência. E por isso que isso é uma coisa fundamental. Então, eu digo isso, por exemplo, do Bangers aqui. A gente ama tantas bandas que não são as mainstream, né, meu? A gente fala aqui de Metallica, Slayer, Iron, tal, beleza. Agora, falar de Candlemas, falar de Dayside, falar de, sabe, Solitude Aeturnus, falar de Raven, Anvil, sabe, sei lá, bandas mais não são mainstream. Para essas bandas virem, se a gente tem um festival aqui, né, no caso do Bangers, né? Se tem um festival desse, todo mundo vem, compra o seu ingresso e mantém ano após ano o festival aqui, a probabilidade dessas bandas virem é maior. Sim. Então, só vão vir se a gente ajudar. Eu digo isso para os headbanger carioca, para a Aliança Negra. Meu, vão no Aliança. Não é porque é o Torture que vai tocar, é porque é o Aliança Negra. O festival está aí há 20 anos. E quanto mais existir, quanto mais tempo existir, mais a probabilidade de bandas que vocês querem ver vir para o Rio de Janeiro é maior. Então, essa é a minha mensagem para os bangers cariocas e para os bangers brasileiros em relação aos festivais estaduais aí nas suas cidades. Tem que apoiar o promotor local, tem que, tipo,
preste atenção nas bandas locais também, não precisa uma banda fazer um barulho na gringa para depois você abrir o olho e falar, nossa, é meu vizinho, nossa, eu não sabia que era foda essa banda. Então, não precisa. E eu acho que a gente tem muitos bangers assim, tem muitos que não são, mas tem muitos que são. Então, por isso que eu amo os fãs do Torture, amo mesmo. Eu acho que os caras não, eles, as pessoas que curtem nosso som, eles não precisa de ninguém, não precisa de assinatura de ninguém para falar, não, eu gosto do Torture, eu gosto do jeito do som de vocês. Não precisa fazer um sucesso na América do Norte, ou na Europa, ou onde quer que seja, entendeu? Onde quer que seja. Então, eu amo os fãs da banda, por isso que eu me sinto muito feliz, assim, de ter as pessoas que gostam da banda e que dá esse suporte pra gente, desde a gravação da demo tape de 93, lá, da Ações Hell, até agora. Então, eu me sinto muito feliz e muito honrado de ir para o Rio de Janeiro de novo. Espero encontrar vocês aí. Perfeito. E a gente ama Torture, né? Então é isso. Pri, a palavra é sua, fica à vontade. Mais uma vez, a gente queria agradecer por você estar aqui com a gente hoje. A gente sabe que é tudo muito corrido para vocês aí. E a gente está esperando vocês aqui no Rio, para o Aliança. Eu e o Carlos, a gente vai estar. Mas espero encontrar com vocês aqui no Aliança, no palco do Aliança, para a gente curtir, né, esse show. Vamos sim. Espero todo mundo lá. Obrigadão, tá? Boa noite.